Estão preparadas para servir algo para a igreja nesta manhã. Podem entrar as irmãs. Queridos, lá em Êxodo, no capítulo 12, e você que está assistindo tanto aí os 10 mandamentos, enfim, você que também não está assistindo vai entender do mesmo jeito, tá? A Páscoa foi instituída por Deus como uma celebração. A primeira Páscoa foi uma celebração de fé. Pode ir servindo. Foi uma celebração de fé. E aconteceu que os judeus que estavam cativos lá no Egito, chegou o momento da libertação deles. Mas eles ainda estavam presos e ainda estavam cativos. E Deus falou algo interessante. Nós que estamos muitos anos e séculos depois, às vezes não entendemos. Preste atenção. Eles ainda estavam presos. Eles ainda eram escravos. E Deus falou: olha, vocês vão se reunir em suas casas, com suas famílias, e vocês vão fazer uma celebração de Páscoa. Esta celebração é porque vocês serão livres, porque vocês serão libertos. Então, vai juntando aí algumas coisas que você já ouviu, que viu e que conhece com o que eu estou falando. Então, o que aconteceu? Aquela celebração de Páscoa era uma celebração de fé, porque eles ainda estavam presos, eles ainda eram escravos, mas Deus falou: vocês vão fazer uma celebração de fé, porque eu vou libertar vocês. E esta celebração tinha algumas instruções especiais. Então, eles tinham que fazer nas suas casas, matar um cordeiro, eles tinham que comer de forma apressada, junto com ervas amargas, pão sem fermento. Em cada casa que fosse feito esta celebração, aquele cordeiro, ou para os mais pobres um animal menor, o sangue que fosse cortado daquele cordeiro precisava ser, a porta de cada casa tinha que ser pintada com aquele sangue, que é a palavra aspergido. Então, cada família, olha só, vai pegando aí, isso é um símbolo de pão sem fermento e ervas amargas. Os que estão aqui da frente, que não comeram, os de trás experimentaram sem saber, né? Só deram a primeira bocada e desistiram, é isso? Pode comer, experimenta um pedacinho. Pode, é para todo mundo. É para todo mundo. Cadê o meu? Não peguei só. É para todos, amigos, visitantes, batizados, familiares, não batizados. Ervas amargas, isso daqui o que é? Quem é que sabe o que é isso? Almeirão, disseram aqui? O que é? O que é? É amargo, né? Ruim, né? Sem nenhum temperinho. Almeirão, estão dizendo aí. Devia ter servido rúcula.
coisa ruim. O pão não tá tão ruim, mas meio sonso, né? Só a graça. Quem quiser mais, o meu tá aqui. Diz a irmã Zefinha que não tá tão ruim assim não. Ela fez um lanchinho, dobrou ali no meio já. Olha só, queridos, prestem atenção. Ervas amargas e pão sem fermento retratavam a vida do povo. 400 anos escravo. Então você imagina que nós estamos falando aí no mínimo de 4 gerações. Pessoa, a mãe, a avó, a bisavó, escravo. Aí ela nasce escrava também. E toda a sua geração, 3 gerações antes, também escravo. Às vezes, a gente não quer enxergar, mas na verdade, a vida é amarga. Muitas pessoas dizem que a religião é o ópio do povo, porque através da religião, Laurinho, através da religião, a pessoa fica alegre e esquece da vida. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã querida. O Evangelho veio para te trazer luz, para te trazer entendimento, para te dar claridade, e não para te cegar, e não para fazer você ser um iludido. A Páscoa é uma celebração de fé, porque Deus fez uma promessa. Tem uma aqui ainda na minha boca. Desculpa. Deus fez uma promessa que ia libertar o povo. Então a primeira Páscoa foi uma Páscoa de fé, porque eles ainda estavam cativos. Não imaginavam que daqui ali algumas horas eles iam se levantar em direção ao mar. Eles não imaginavam que daqui a algumas horas eles iam se deparar com um mar fechado diante deles e um exército inteiro atrás, querendo escravizá-los de novo. Eles não imaginavam que Deus ia fazer um milagre abrindo o mar para eles passarem. Nós enxergamos isso agora, mas naquele momento eles não enxergavam nada. Tem horas que a nossa vida é assim. Você olha para frente e você não enxerga nada. Parece que a situação ela está travada, as portas estão fechadas. Você olha para a direita, não tem saída. Você olha para a esquerda, não tem saída. Você olha para frente, não tem saída. Você olha para trás, não tem saída. E aí, você vai para diante de Deus e sabe o que Ele fala? Você lá no meio do desespero, da dor, Deus fala assim: para começar, eu quero uma festa.
Jesus. Você quer sair dessa situação? Para começar, eu quero uma festa. Glória a Deus. Glória a Deus. Para começar, eu quero que você faça uma festa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para me louvar, para me glorificar, reconhecendo que eu sou Deus. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero uma festa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Foi isso que Deus falou para aquele Deus povo. maravilhoso, tu és tremendo, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus maravilhoso. A partir daquele momento, aquele povo tinha uma escolha: continuar ali no Egito, e olha que eles já tinham visto 9 pragas devastadoras. Estava na iminência da 10ª praga. Deus falou: olha, eu vou libertar vocês, mas antes eu quero uma festa. Jesus maravilhoso. É Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. E assim foi. Eles comeram então a primeira Páscoa, ainda como escravos no Egito. Oh, bendito. E todos os fatos se sucederam. E depois Deus falou: olha, eu quero que vocês comemorem a Páscoa por estatuto perpétuo. Eu quero que vocês sempre se lembrem que vocês foram escravos e que eu libertei vocês. A partir daquele momento, a segunda, a terceira, enfim, as próximas Páscoas não eram mais Páscoas de fé. Não eram mais, eles já eram livres, eles já eram libertos. Agora era só para lembrar daquilo que Deus fez. Glorioso Jesus. Tu és tremendo, Jesus. Páscoa, essa palavra em hebraico Pessá, significa passagem. Passagem de um momento de escravidão para um momento de liberdade. Passagem de um momento de tribulação para um momento de paz. Passagem de um momento de dor para um momento de alegria. Passagem. Passagem. Glória a Jesus. Páscoa. Passagem. Passar. Todos nós já passamos, ou aqueles que são muito jovens, às vezes até jovens, ainda vão passar por momentos de dor, de tribulação, de angústia, de desespero. A Páscoa nos chama a uma reflexão, a lembrar que esses momentos passam. Esses momentos passam. Os momentos de tristeza passam. Você não vai ficar aí nessa tristeza para sempre. Deus, tu és maravilhoso. Vai passar. Glória a Deus. Você não vai ficar aí nessa dor para sempre. Vai passar. Você não vai ficar nessa angústia para sempre. Vai passar. Soberano é o teu nome, Jesus. Então nesta hora, não deixa o desespero tomar conta do seu coração. Não faça uma loucura, não. Se você está atribulado, se você está angustiado, você está achando que não tem mais saída, não faça uma loucura. Vai passar. Glória a Deus. Vai passar. Glória a Deus. Vai passar. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Eu nem estou falando de você ser um cristão ou não.
Não cheguei nessa parte. Estou falando da vida. Vai passar. Deus, tu és tremendo. Não deixa o desespero dominar a sua vida e você fazer uma besteira. Na hora do desespero, na hora da dor, na hora da angústia, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Sabe o que diz a palavra? Abaixa a sua cabeça, fica quietinho e deixa isso passar. Não tome atitudes precipitadas. Eterno e soberano Jesus. Não coloque os pés pelas mãos. Grandes são os teus olhos, Jesus. Mas o Senhor Jesus, ao vir a este mundo, redefiniu o sentido e o significado da Páscoa. Jesus, maravilhoso. Eu quero ler com vocês Primeiro Coríntios 5, 7. Soberano é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta ao povo da igreja que estava em Coríntios, falando diversas exortações, ele, no meio da sua fala, ele usou essas expressões a partir do versículo de número 6. 1 Coríntios 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento, pão sem fermento, leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, não misturem a massa, a obra que Deus está fazendo na vida de vocês, com o fermento velho da maldade. Porque vocês já são massa sem fermento. Deus já está tirando a maldade de vocês. Porque Cristo, que é a vossa Páscoa, já foi sacrificado. O Cordeiro já foi morto para tirar o pecado do mundo. Por isso, celebrem a Páscoa, não com o fermento velho, mas com o novo, da sinceridade e da verdade. O Senhor Jesus, diz a palavra, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: este é
Jesus. Em que mesa, de que festa Jesus estava? Na mesa da Páscoa. Reunido com os seus discípulos, comemorando a Páscoa judaica, da libertação do povo de Israel. Mas no meio daquela celebração, ele dá um outro sentido. Ele diz: olha, este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus. meu querido, minha querida, Jesus Bendito Deus, tu és. foi até aquela cruz e o seu corpo foi partido para que você recebesse de graça o perdão dos seus pecados. Glória a Deus. Graças a Deus. É difícil para nós entendermos, porque a nossa ótica é muito humana, é muito material, é muito natural. Oh, Jesus. E a gente entende tudo que a gente vai passando na vida somente por essa ótica. Oh, soberano Jesus. E a gente enxerga o nosso problema, a nossa situação, as nossas dificuldades, Soberano é o teu nome, Jesus. sempre como sendo os nossos maiores problemas. Meu Deus. Eu não consigo porque eu nasci aqui. Eu não posso porque eu fui criado por essa família. Eu não sei porque ninguém me ajuda. Eu estou sofrendo porque essa pessoa me maltrata. Eu estou desesperado Oh, Deus. porque alguém não gosta de mim. E a gente imagina que se esta situação que nós estamos vivendo agora, se ela fosse resolvida assim, que a nossa vida seria melhor. Oh, eterno, Meu Pai. Que finalmente nós seríamos felizes. Ah, se Deus me curasse dessa enfermidade agora, eu ia ser feliz. Ah, se Deus resolvesse esse problema no meu casamento, eu seria a pessoa mais feliz de todas. Ah, se Deus me ajudasse com essa dívida, eu ia ser a melhor de todas as pessoas. Ah, se esta pessoa Oh, Deus. tivesse um pouco mais de juízo, eu ia ser tão feliz. Bendito Deus. Bendito Deus. E assim nós vamos seguindo, buscando com todas as nossas forças resolver problemas e situações. A vida é um pão sem fermento. A vida é uma erva amarga.
Se você não reunir todas as forças da sua alma para fazer da sua vida e de outros algo melhor, não haverá oásis, não haverá sombras, não haverá paz. Mas Jesus disse, no meio da celebração da Páscoa: este é o meu sangue que é vertido por vós. Fazei isso toda vez que comerdes, toda vez que beberdes, em memória de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe qual é o seu maior problema? Sabe qual é o meu maior problema? É o pecado que nos afasta de Deus. Este é o seu maior problema. Este é o meu maior problema. Estar longe de Deus, estar debaixo de uma condenação, de uma sentença de morte, e partir desta vida que um dia vai terminar. Tem gente que diz: o inferno é aqui. Quero te dar uma triste notícia: tem lugar pior. Porque se você partir dessa vida sem Jesus, a coisa ainda vai ficar pior. Mas Cristo morreu em favor dos nossos pecados, dos meus e dos seus, e ao terceiro dia Ele ressuscitou para trazer perdão para os seus pecados, purificação para a sua alma, transformação para a sua vida. Ele é o único que tem o poder de quebrar o domínio do pecado sobre nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Domínio, condenação. É, Jesus. Existem forças dentro de nós que nós mesmos desconhecemos. Da maldade, que nos ligam com o mal e com o inferno. Forças que você luta para vencer, para superar, para abandonar, para desistir, e você não consegue. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus tomou aquele pão nas mãos e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O sacrifício da cruz é o único que tem o poder de quebrar o domínio e a condenação do pecado e nos aproximar de Deus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz Paulo aos Romanos no capítulo de número 5. E no capítulo de número 8 ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, Jesus. Oh, glória a Deus. Seus problemas, Deus maravilhoso.
Talvez você tenha que lutar com eles até o fim da sua vida. A vida talvez continue sendo dura com você. Mas Jesus quer perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna. Pastor, mas não é isso que eu estou precisando agora. Eu preciso resolver o meu problema. Páscoa, primeiro você precisa fazer uma celebração. Antes de ser liberto, antes de sair da escravidão, você precisa comemorar e celebrar a Páscoa. Deus tem o poder para te curar. Deus tem o poder para libertar, para transformar a sua vida e para mudar esta situação. Graças a Deus. Mas isso não é o mais importante. A coisa mais importante da sua vida é você entregar os teus caminhos ao Senhor, receber o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. E depois Ele vai te ajudar, vai te fortalecer e vai te capacitar a enfrentar cada um dos seus problemas. Que entrem as crianças.